Olá, olá, meus amigos. Então, boa noite para todo mundo. Hoje é dia 13 de abril de 2021 e damos início então a mais uma live do nosso projeto Academia Trabalhista. No nosso encontro de hoje, nós iremos receber um querido amigo, professor Rafael Brolio, que é um grande especialista no tema do contrato de trabalho intermitente. O professor Rafael, a gente aguarda a chegada dele, me parece que ele já apareceu por aqui. Vamos então viabilizar o enlace, participar conosco. Seja muito bem-vindo, o meu querido amigo Wagson, juiz do trabalho lá no TRT da 18ª Região. Seja bem-vindo, meu amigo. Salve, Olha Ítalo. só aí, meu querido amigo professor Rafael Brolio. Tudo Boa bem? noite, tudo em paz? Tudo em paz. E você? Boa noite. Boa noite a todos. Maravilha, boa noite para todo mundo. O Watson está aí acompanhando com a gente, Lorena Martins também. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa live de hoje, em que nós iremos tratar sobre esse que é um dos temas talvez mais candentes aí da reforma trabalhista, pelo menos no aspecto do direito material do trabalho. E o professor Rafael tem, de fato, uma expertise nesse assunto, se dedicou ao estudo do tema. Boa noite também para o Gustavo, que nos acompanha, para a Ana Cândida, sejam todos muito bem-vindos. Nossa live de hoje promete, será uma alegria receber esse meu querido amigo, professor Rafael Brolio. Eu imagino que todos os que nos acompanham aí já conheçam o professor Rafael, mas se eventualmente alguém ainda não conheça, o professor Rafael Brolio, ele é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, professor de Direito em diversos cursos de graduação e pós-graduação, autor de obras e artigos jurídicos e também palestrante. Além disso, é meu colega no TRT da segunda região, colega de magistratura. Tenho um especial carinho, porque foi meu professor também na preparação do concurso da magistratura. E, acima de tudo, também, ele não colocou no currículo, mas eu sou testemunha ocular de que é um exímio nadador, medalhista de ouro aí da nossa Associação dos Magistrados. Brincadeiras à parte, Rafa, muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado aí o seu tempo para conversar com a gente, aqui com o pessoal, sobre esse tema que você se debruçou nos seus estudos. Quero te agradecer enormemente. Sinta-se em casa. Para nós aqui do Academia Trabalhista é uma alegria enorme te receber. Eu te passo a palavra aí para você fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos que estão aqui conosco, aos colegas de profissão. Ítalo, o agradecimento é todo meu. Eu que lhe agradeço pelo convite, pela oportunidade, te parabenizo pelo projeto, porque é importante a gente trazer esses diversos assuntos do direito, ainda mais em tempos onde as pessoas procuram as informações mais mastigadas possíveis. E esses trabalhos acadêmicos que dão muito trabalho, a gente precisa aí conversar mais, trazer mais para diálogo e deixar um pouco de lado só ler a conclusão, né? Vamos ver o que ele concluiu ou o que uma determinada pessoa concluiu para poder utilizar na prática. Então, eu lhe agradeço imensamente pela oportunidade e saiba, todos aqui que nos prestigiam com a presença, que você tem a minha admiração como pai de família, como amigo, como colega e sem nenhum exagero, como grande estudioso. Eu tenho Muitíssimo. admiração em ter você como colega e estudioso. Parabéns. Pode falar, meu amigo. Tenha absoluta certeza de que quando a gente tem bons mestres, a gente acaba caminhando bem também. Então, não tenha dúvida de que você tem participação na minha formação jurídica, especialmente também na minha preparação para alcançar esse tão sonhado desejo que era a magistratura do trabalho.
Eu quero deixar um abraço também para o nosso amigo Paulo Ralim, professor André Doster, nosso colega aqui do TRT da segunda região também, que nos prestigiam nesta noite de hoje. Agora, meu amigo Rafael, a gente começa geralmente aqui, antes de invadir o tema jurídico propriamente dito, nós sempre iniciamos as nossas lives indagando para o nosso convidado de onde surgiu o interesse, de onde despertou a ideia para poder estudar esse tema que resultou na sua tese de doutorado. Eu faço aqui o nosso momento do merchan, né? Aqui, então, a gente tem o livro do professor Rafael Brolio, é o livro Contrato de Trabalho Intermitente Brasileiro, a necessidade de regulação por meio da negociação coletiva. Eu publiquei algumas pílulas, alguns excertos da obra ao longo da semana aí no projeto. Quem quiser a referência completa, o livro está pela Lumen Juris, é uma obra excelente. Eu tive a oportunidade de publicar no meu perfil pessoal, de que a leitura ela é muito clara, muito fluida, não há floreios, e o professor Rafael se dedicou com bastante didática e objetividade a abordar um assunto espinhoso, uma pesquisa de fôlego. Então, eu te perguntaria, de onde surgiu o interesse para poder se dedicar sobre o contrato de trabalho intermitente? Claro, antes eu quero deixar um abraço, porque esse espaço virtual é o único que temos no momento, para o professor André Doster, o professor Paulo Ralim, que faz 1.800 lives no mês, o homem não para, é fôlego total. Um abraço para o Manuel Leite, da graduação da Unip. E um abraço também para quem eu vi que entrou. Bom, agora acabou passando e já foi. Ítalo, na verdade, quando esse assunto começou a surgir aqui para nós de uma forma mais latente, a primeira pergunta que se vem na cabeça é uma novidade totalmente vinda do legislador brasileiro ou ele foi buscar informações lá fora? Lembrei, um abraço para o Rafael Menezes, TRT Bahia, juiz na Bahia, está aqui prestigiando a gente. Um abraço, Rafa. Tem também a Fernanda, desculpa te interromper, mas a Fernanda, que esteve com a gente aqui como convidada na nossa última live, Fernanda Junqueira, que é juíza do trabalho lá no TRT da 14ª região, e é minha colega de doutorado lá na São Fran também. Então, também está nos prestigiando. Um abraço, Fernanda. Legal. E tem aquela ideia, né, Ítalo? A grama do vizinho é mais verde. Por que a grama do vizinho é mais verde? E nessa eu comecei a pesquisar e eu já tinha o Código de Trabalho português que eu recebi de presente. Eu ganhei de presente. Aliás, o Código de Trabalho português de 2009 é sensacional. E o Código de Trabalho português, ele já tinha essa previsão, né? Então, com base no material que eu já tinha ali em 2017, eu comecei a fazer a procura. E, para a minha surpresa, eu encontrei modelos similares, é por isso que eu trato disso, né? Eu procurei tratar isso dessa maneira, não, modelos similares na Europa, sobretudo. Então, nós vamos ter, basicamente, em Portugal, modelos similares, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha e no Reino Unido. É claro que essas modalidades, algumas mais agressivas, outras não, mas basicamente na Europa. E aí eu precisava de um gatilho, de um pontapé para fazer um encadeamento de ideias. E aí eu tive a ideia de procurar o IDH desses países que adotaram esse modelo similar. Aí você vai me perguntar assim, por que o IDH? Porque no IDH nós temos alguns indicadores para composição desse IDH. E um deles é a educação. Então, um problema que eu vejo, fazendo um parênteses para nós no Brasil, é o índice de cumprimento espontâneo das obrigações da lei. E aí vem a ideia, poxa, por que eu vou trazer um modelo
que eu não sei ao certo como funciona, né? Porque também é uma novidade nos outros países. Se o meu índice de cumprimento espontâneo nas obrigações do Brasil é um índice baixo. Então, isso vale para tudo. Não adianta você ficar mudando lei, você revogando, alterando, criando, se as pessoas continuam não cumprindo. Isso não é um problema exclusivo do direito do trabalho. Isso é um problema geral. Vai no direito do consumidor. Se você compra um produto num grande magazine, por exemplo, você pode encontrar problemas se tiver defeito no seu produto. Também no direito tributário, para que eu vou pagar esse tributo? Ah, vou deixar. Se o fisco pegar, pegou. Num contrato de locação e no direito do trabalho. Então, essa é a pergunta que eu sempre me faço antes de investigar qualquer assunto. Me preocupa o nosso padrão de cumprimento espontâneo das obrigações. Tudo para dizer que, eu vou trazer um contrato novo, mas as pessoas, será que elas vão cumprir? O índice é baixo em qualquer situação. Mas, enfim, e aí eu percebi que esses 6 países, na verdade, o Reino Unido sendo esse agrupamento aí de 4 países, eles têm um IDH muito acima do Brasil. Ou seja, o padrão educacional, o índice de cumprimento das obrigações é muito melhor que no Brasil. E aí vem o lance. Lá, de acordo com a pesquisa que eu fiz, inclusive entrevistando algumas pessoas, amigos do direito, esses contratos, estes modelos também não são bem-vindos por lá, Europa. Então, essa foi a ideia. Muito bem. Inclusive, eu até tinha separado um dos tópicos aqui para a gente conversar sobre esse estudo que você fez aí em perspectiva comparada, né? E tinha até colocado um outro ponto, mas eu vou aproveitar o gatilho para já te ouvir sobre isso. Desse estudo e desse apanhado que você fez, e aqui já fica desde logo a recomendação para os colegas que nos acompanham, um dos méritos do livro do professor Rafael é o fato dele conseguir aliar tanto uma consistência teórica, compatível, obviamente, com um estudo de natureza acadêmica, mas sem deixar de lado os impactos práticos das ideias e de todo o percurso que ele faz na obra. Então, o livro ele é muito bem recomendado para todos aqueles que queiram se aprofundar no assunto, exatamente por isso. E um dos pontos também muito relevantes do livro do professor Rafael é exatamente sobre esse estudo que ele fez, levantando dados aí sobre como que funciona essas modalidades contratuais similares nos outros países. E aí o que eu te perguntaria, claro que obviamente isso daria uma live para a gente falar sobre isso tudo, né? Mas eu te perguntaria o seguinte: do estudo que você fez em relação a essa sistemática dos outros contratos, lá desses contratos semelhantes nos outros ordenamentos jurídicos, o que foi que você percebeu a título de interlocução com o nosso direito interno? Do que a gente poderia talvez se socorrer dessa experiência estrangeira para melhorar os nossos aspectos? Claro que eu sei que deve ter uma infinidade de questões, mas pelo menos aquelas mais relevantes, que você diz, olha, isso aqui é um ponto interessante que tem lá em Portugal, lá na Espanha, que poderia ser incorporado aqui para a gente melhorar o aspecto do contrato intermitente nosso. Legal, Ítalo. Quero deixar um abraço para o professor Maurício Simões, que está aqui. Eu vi que você fez uma live que foi muito elogiada sobre precedentes. E o professor Maurício aí é um dos grandes nomes com a tese dele, a conclusão do doutoramento, que traz esse novo arcabouço aí em termos de normatização. Então, quero deixar um abraço para o professor Maurício, que eu respeito muito também, tem aí minha admiração. Ô, Ítalo, essa obra do intermitente, eu tive muita dificuldade, porque quando eu comecei a construir, tinha pouca coisa sobre. E ainda continua tendo. E como foi feita esta publicação com base na tese, no doutorado, eu sempre me preocupei, então, com uma parte descritiva, ter uma parte descritiva, que faz parte da tese, e uma parte analítica. Então, eu recebia muitas perguntas que eu não encontrava resposta em lugar nenhum. E o doutorado precisa ter o ineditismo, né? É requisito para o doutorado ineditismo.
Então, eu acabei respondendo algumas perguntas sem nenhum parâmetro, que eu digo, de poder consultar uma jurisprudência firme, uma doutrina mais avolumada. Eu senti dificuldades, mas isso faz parte, ok. E qual foi a ideia, então, de trazer a necessidade, isso está no título, pela regulação por meio de norma coletiva? E, aliás, essa palavra regular, ela tem ali a sua importância, e eu, devido àquilo que eu conversei com o professor Túlio Massoni, eu já falei isso para ele, eu acredito que ele lembre, essa ideia surgiu a partir de uma conversa com o professor Túlio Massoni. Então, vamos lá. Se eu tenho buracos na norma, eu preciso regular por meio de outra fonte. Então, nada melhor do que a fonte formal autônoma. E essa ideia partiu de uma conversa com o professor Túlio Massoni. E aí, respondendo objetivamente sua pergunta, de que forma que eu poderia trazer para o nosso ordenamento, imaginando esse pluralismo de fonte formal heterônoma e formal autônoma, essas ideias vindas lá da Europa. Então, eu não sei se eu consegui transmitir isso, né? A gente sempre acha que a gente vai transmitir. E dizem que o bom comunicador é aquele que faz a pessoa entender. Eu estou falando aqui, pode ser que as pessoas não entendam, serviu para nada, né? Então, Não, a mas está mensagem... perfeitamente claro, o raciocínio está bem encadeado e linear. A mensagem que eu quis passar olha, eu tenho ideias de modelos similares. Como que eu enxerto isso no Brasil sem que, para tanto, eu tenha uma necessidade de adequação legislativa? Se é que isso vai vir. Agora... E aí é só um complemento com base na pesquisa que eu fiz, tá? As normas coletivas que tratam do intermitente no Brasil, eu não sei se você já pegou diferente. Sabe o que elas fazem? Elas repetem o que já está na lei. É verdade. E, inclusive, esse é um dos pontos principais da tese, né? Porque ela traz essa proposta de tentar comatar essas lacunas através da negociação coletiva. Mas eu te perguntaria também, Rafa, exemplificando, talvez assim, dentro dessa pesquisa que você fez lá, né? E para a gente transportar isso, essas regras, ou alguma disciplina específica desses modelos similares lá da Europa, trazer isso por meio da negociação coletiva. Agora, eu te perguntaria o seguinte, do estudo que você fez lá, do ordenamento jurídico deles, que exemplos ou que pontos te chamaram mais atenção para dizer, nossa, isso aqui é um ponto interessante dessa modalidade contratual que no Brasil deveria se inspirar, ou, ainda que não legislativamente, mas pelo menos pela negociação coletiva, como você coloca no trabalho, né? Independente de ser na Itália, Europa, ou Itália, Portugal, Espanha, enfim, quaisquer desses países que você estudou, o que foi que você percebeu, talvez, assim, de mais relevante, que você disse, olha, isso aqui era um ponto interessante para a gente incorporar no nosso contrato intermitente? Um abraço para Karen Nomura, nossa colega. Um abraço. Um ponto que me chama muita atenção e me deixa incomodado é a falta de previsibilidade de um número mínimo de horas para trabalhar. Inclusive, trocando ideia com uma pessoa que trabalha no nosso tribunal, ela comentou um caso em que um trabalhador com um contrato de trabalho intermitente, por não ter sido convocado nenhum dia, pede a rescisão indireta do contrato. Então, por exemplo, hipoteticamente aqui pensando, ao cabo de 365 dias, um ano, o empregador deverá garantir pelo menos, sei lá, 400 horas de trabalho, distribuídas da seguinte forma: 100 horas no primeiro trimestre, mais 100 horas no segundo trimestre, e por aí vai. Por quê?
Se eu anoto uma carteira de trabalho registrando um contrato de emprego intermitente, eu dou a falsa impressão de que o problema do desemprego está resolvido. Tudo bem, a anotação na carteira foi feita. Mas será que a finalidade da norma foi atingida? Não foi. Então, eu vejo este um ponto crucial para ser tratado na norma coletiva. Porque, do contrário, se eu não tenho nenhuma convocação, eu tenho desvirtuada por completo a natureza jurídica do contrato de emprego, por mais progressista que você queira ser numa interpretação desse instituto. Então, esse é um dos pontos fundamentais que eu vejo e que me incomodou bastante na nossa legislação. Me incomoda, né? E isso também fica, o pessoal que está nos acompanhando aí, é um dos pontos em que, durante o livro, o professor Rafael bate bastante aí nessa questão dos períodos de inatividade, né, de que o trabalhador fica à mercê dessa convocação simplesmente arbitrária aí por parte do empregador, e de alguma maneira isso prejudica até a própria lógica dentro da relação empregatícia. E aí você falou, Rafa, um ponto que para mim, talvez assim, como eu tive a oportunidade de falar para aqueles que nos acompanham, a obra ela contempla muito bem tanto o aspecto de consistência teórica, quanto também o desdobramento prático das ideias. Mas ainda nesse campo teórico, teve uma das suas conclusões que me chamou bastante atenção, e eu queria te ouvir sobre ela, e você já acabou tocando aí na tua fala anterior, que é reconhecer o contrato de trabalho intermitente como de natureza não empregatícia. Isso, para mim, foi assim, um horizonte novo, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre esse assunto. Então, eu queria te ouvir sobre esse ponto, que me parece que é um dos pontos altos também da tua tese, a sua conclusão, e obviamente, para você falar um pouco aí dos fundamentos que te levaram a chegar nessa ideia de que o contrato de trabalho não teria propriamente uma natureza jurídica de emprego, esse contrato intermitente, né? Exato, Ítalo. Não tem, no modelo que nós temos hoje, fazendo uma análise aí científica do assunto. É claro que eu sempre digo, né, nos espaços que eu tenho para falar sobre esse contrato, o legislador falou que é contrato de emprego, ponto final. Isso aí é a norma técnica que está dizendo, a gente não tem nem o que discutir, está lá, acabou. Agora, se eu for analisar os requisitos clássicos do contrato de emprego, eu vou encontrar dificuldades para fechar essa conta. Começando pela não eventualidade. Tá bom, é um contrato com uma permanência diferenciada? Ok, permanência diferenciada. Agora, não inatividade apenas, porque a gente corre o risco de ter uma inatividade 100% do contrato, o trabalhador teve anotação na carteira de trabalho, não trabalhou um dia sequer e foi desligado. E aí vem uma questão, é um contrato híbrido, é um contrato por prazo determinado ou é um contrato por prazo indeterminado, este intermitente? Eu concluo que é por prazo indeterminado. Você passando para outro requisito, onerosidade, também vou encontrar dificuldades. Vou encontrar dificuldades porque eu não tenho garantias mínimas de números de horas trabalhadas. Isso é ruim tanto para o empregado quanto para o empregador. Não adianta nada ser só bom para o empregado, tem que ser bom para o empregador também. Eu costumo dizer, mal comparando talvez, é como se tivesse na prateleira diversos modelos de contrato. Será que o empregador vai se sentir seduzido por este tipo contratual? Me parece que não. Quando a gente leva para o sumário executivo do CAGED, vê as estatísticas, é muito baixo o número de contratação de intermitente, né? Então, eu tenho problemas também com a onerosidade. Assim como eu vou ter problemas no que diz respeito à pessoalidade. Se eu tenho um shopping contratual, digamos assim, e salvo engano foi a professora Francesca que tratou essa expressão,
Eu tenho um Você leque. menciona, você É, menciona no livro essa expressão, e, salvo engano, de fato, na nota de rodapé, fazendo menção à expressão dela. Eu achei barato a expressão. pois é, eu sou lá um empregador, eu tenho um leque de opções para contratar. Então, eu vou ter um prejuízo, de certa forma, no que diz respeito à pessoalidade, já que existe uma abertura muito grande para quem eu vou contratar ou não, se assemelhando muito à figura do freelancer. Eu tenho ali um cadastro de trabalhadores que atuam como freelancer e, a depender da semana, eu contrato quem ali eu entender melhor. Então, isso rompe com o critério clássico, a gênese do direito do trabalho. Não que a gente não deva analisar novos horizontes, sim, mas eu não posso também ter extremos que comprometam a natureza do Instituto. E quando eu falo nos riscos assumidos pelo empregador, a partir do momento que o empregador ele não pode contar com o empregado, na medida em que o empregado sequer precisa responder à convocação, eu posso ter também um comprometimento com essa gestão das atividades do empregador. E a subordinação, por fim, em apertada síntese, ela também fica diluída em razão da possibilidade de recusa. O silêncio no contrato intermitente é presumido como recusa, diferente do 111 do Código Civil, onde o silêncio é tido como anuência. Então, em breves linhas, eu vejo toda uma problemática em torno disso. Daí, de novo, a necessidade de eu chamar a responsabilidade para a negociação coletiva a fim de equalizar estes pontos nevrálgicos em aberto. Perfeito. Eu achei muito interessante essa abordagem, Rafa, do livro. De fato, como eu falei para você, foi um horizonte que se abriu aí durante a leitura. E, de fato, a comparação que você faz do contrato de trabalho intermitente com os requisitos clássicos da relação de emprego são, de alguma maneira, demonstram a inconsistência entre os modelos, né? Obviamente que é como você bem falou, né? No nosso caso, o próprio legislador já estabeleceu. E eu fiquei também, confesso para você, a refletir com uma dúvida, se de fato o conceito de relação de emprego ele seria um conceito lógico, jurídico, ou seja, que estaria no mundo dos fatos e o direito apreende esse fenômeno, ou se seria um conceito jurídico positivo, ou seja, é aquilo que o direito diz que é. E essa sua abordagem no livro me fez ficar com essa reflexão. Eu confesso que ainda estou meditando sobre ela. Agora, ainda falando sobre isso, da natureza jurídica, como você bem colocou, de que não seria propriamente um contrato de emprego, e aí eu te devolveria com a pergunta, e seria o quê, então? Qual seria a natureza dele, desse contrato de trabalho intermitente, não sendo de emprego, lembrando, obviamente, pensando num aspecto científico e não sob a ótica do direito positivo, uma vez que a CLT fez expressa referência nesse sentido, né? Mas aí queria te ouvir também a sua conclusão, então, não sendo um contrato de emprego, de que estaríamos falando? Ítalo, eu vejo que entraria no leque aí das opções que nós temos dentro das relações de trabalho em sentido amplo, podendo se desenvolver de várias formas. Se a preocupação do legislador era a arrecadação em termos de contribuições previdenciárias, a gente não pode esquecer que também é contribuinte obrigatório outras formas de trabalho, ali no artigo 11 da Lei 8.213. Então, eu vou ter maneiras distintas de poder desempenhar esse trabalho que não necessariamente por meio de uma relação de emprego. Eu tenho ali toda uma situação que vai me permitir fazer escolha, sei lá, um trabalhador autônomo, a depender da situação, enfim, são modalidades que vão se encaixando ali de acordo com as circunstâncias. Agora, eu fico pensando assim, se o trabalhador convencional, nós já temos dificuldades de se anotar a carteira dele no Brasil, quem é que vai querer, é claro que tem quem queira, anotar
uma carteira de trabalho intermitente. E essa é a preocupação nos espaços de pós-graduação, cujo perfil é prático, da consultoria que os advogados recebem. Doutor, doutora, me convença para que eu faça uma contratação de trabalho intermitente. Então, isso vai para a consultoria. E os advogados são praticamente da mesma opinião. A informação que eles passam para o cliente deles é: olha, não contrate o intermitente, porque nós temos ainda grande cisânia a respeito do assunto, nós temos muitas dúvidas, há insegurança jurídica. Se você, por exemplo, e aí fazendo um complemento na sua pergunta, vai precisar de uma forma de trabalho, só que não naquela carga padrão de 8h44, então contrate lá um trabalhador em tempo parcial, porque você consegue dinamizar, encadear melhor esta situação. E vou te dizer, em termos práticos, na minha atividade jurisdicional, a gente já tem mais de 3 anos desse contrato intermitente aí em vigor. Eu nunca julguei um caso de trabalhador intermitente, que é o termômetro. Nós ali, na infantaria, no pelotão de frente, a gente recebe ações de todos os segmentos e dos mais diversos modelos de contrato. Sobretudo em São Paulo, onde nós temos, desde os casos mais simples, a relações jurídicas de direito material muito complexas. Eu nunca recebi para julgar um contrato de trabalho intermitente. Você já recebeu? Ainda não. Também não passou pela minha mão. Então, a gente acaba vendo, avaliando a utilização desse instituto pelas pessoas. E, de novo, quando a gente vai para o sumário executivo do CAGED, a gente vê, inclusive, Ítalo, muitos desligamentos de contrato de trabalho intermitente. Aí eu lhe pergunto, se a inatividade não vai representar nenhum custo para o empregador, qual é a razão dele desligar um trabalhador intermitente que ele pode ficar lá meses à deriva? A medida provisória 808, que não foi convertida em lei e que foi editada 3 dias depois da reforma trabalhista, ela tocava nesse assunto. Ela falava que se não houvesse nenhuma convocação dentro do prazo de 1 ano, o contrato estaria extinto. Só que esta medida provisória, ela não está mais viva, ela morreu. E aí quem assumiu essa roupagem foi a portaria 349 do Ministério do Trabalho, que não é o Poder Executivo que vai dizer de que forma que isso vai ter que acontecer, né? Enfim, alguns outros elementos aí para a gente adicionar na nossa conversa. Perfeito. Eu também ainda gostaria de passar, já daqui um pouquinho, para a gente enveredar para algumas questões práticas. Imagino que também tenham advogados, operadores do direito, de uma maneira geral, que estão acompanhando a live com a gente, tem talvez algumas dúvidas, inclusive, fiquem à vontade para encaminhar as dúvidas de vocês aí pelos comentários, tá bem? Agora, antes da gente partir para algumas questões práticas, Rafa, que eu separei aqui, você também toca no livro de maneira muito, muito precisa e muito cirúrgica, eu queria ainda te ouvir sobre um ponto que me chamou a atenção na leitura, que é também, assim, gostei da sua posição, é uma posição arrojada, de entender que o contrato intermitente, se destinar a demandas permanentes do empregador, ele estaria desvirtuado, pelo menos, imagino que foi isso que eu entendi da leitura, mas queria te ouvir isso também, sobre esse tema, e inclusive como a gente poderia, que elementos a gente poderia ter para equacionar e identificar o que seria uma demanda permanente do empregador, que poderia lá no futuro gerar esse desvirtuamento.
Ótimo. Pois se a gente considerar que este contrato intermitente ele passa a ser utilizado de uma forma ininterrupta, como se um trabalhador convencional fosse, não faz sentido. Não faz sentido. Há um desvirtuamento em relação àquela prática. Por quê? Eu tenho que observar o motivo deste tipo de contratação existir, né? Ele existe para uma finalidade que a lei é clara, de atividade e inatividade. Se isso não está sendo cumprido, então não é intermitente, ponto. E também tem um julgado do TRT3 que foi mais ou menos nesse sentido. Eu falo mais ou menos que eu não vou me comprometer dizendo que é exatamente isso. Mas teve reforma no TST, na relatoria do ministro Ives Gandra, salvo engano, dando a validade para o contrato de trabalho intermitente tal como ele foi pactuado. E eu aproveito para dizer também que ele precisa ser celebrado, o contrato de trabalho intermitente, de uma forma expressa, escrita. Uhum. Há essa necessidade, há essa exigência no 452A, fazendo contraponto com o contrato de trabalho convencional, que pode ser desenvolvido e nascer de um ajuste tácito. Então, ele exige esta formalidade. E outra coisa, Ítalo, também que veio na minha cabeça, que me chamou muita atenção, é assim: o contrato de trabalho intermitente, lá do 443, ele pode ser usado abertamente para qualquer atividade do empregador e para qualquer atividade do empregado, exceto para o aeronauta. Uhum. Se o legislador tivesse parado por aí, teria talvez sido melhor para ele, porque aí ele justifica, exceto para o aeronauta regulado por lei própria. Aí eu pergunto, é só o aeronauta que tem regulação por lei própria ou existem tantas outras profissões que são reguladas por lei própria? Se o requisito para ser excluído do intermitente é ter lei própria, por que não, então, o aeroviário, que é do decreto 1232 de 62, que é aquele pessoal que trabalha ali fazendo serviço de solo nos aeroportos? Ou, por que não, o peão de rodeio? Porque o peão de rodeio também tem lei própria. Então, essa parte eu não entendi também. Quero crer, e eu, que talvez por um trabalho do sindicato, da categoria, né, de pressões que foram feitas, o aeronauta foi excluído. Agora, exceto o aeronauta, porque tem lei própria. De fato, é uma justificativa que não convence, né, essa exclusão. Esse era, inclusive, um dos temas aí dentro da parte prática que eu tinha separado para a gente conversar, e você até já respondeu ele também. Mas e aí, passando agora para essas questões práticas, talvez, do contrato de trabalho intermitente, eu te perguntaria, contrato de trabalho intermitente e período de experiência, ou contrato de experiência, é possível compatibilizar ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque se eu tenho a premissa de não convocar mais, por que eu vou fazer uma experiência? Ah, tá bom, posso até justificar. Eu preciso saber como vai ser o desempenho do trabalho. Mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Se o trabalhador for lá um dia de trabalho, for convocado e não agradar neste período aí de tirocínio o empregador, ele não vai mais ser convocado. Exceto se eu trouxer esse assunto para a negociação coletiva com contrapartidas. Uhum. Porque aí eu vou ter o atendimento do princípio da adequação setorial negociada. Eu vou ter contrapartidas. Agora, eu não posso também deixar isso no vazio e interpretar que o contrato de experiência seja compatível
com uma modalidade de contrato que, tal como está na lei, gera já uma série de problemas para ambos e para o trabalhador também, claro, porque a gente tem que pensar que o trabalhador está na expectativa de receber. Ele tem as contas dele para pagar e é por isso que ele foi contratado, ele espera trabalhar. E se não foi, então eu penso dessa forma. Possível, sim, se eu levar para a negociação coletiva com contrapartidas. Isso é um ponto interessante, inclusive para aqueles que estão nos acompanhando aí, que eventualmente atuam nessa linha de frente da negociação coletiva, né, do direito coletivo do trabalho, que de fato esses espaços, essas lacunas deixadas pelo contrato de trabalho intermitente, e isso o livro do professor Rafael teve o grande mérito de levantar as luzes sobre esse assunto, né, de dar um holofote nesse tema, desse espaço que a negociação coletiva pode preencher nesse campo, né? E ainda tratando dessas questões práticas, meu amigo, eu queria te ouvir também sobre terceirização. Contrato de trabalho intermitente e terceirização. É água e óleo? Ou será que dá para a gente fazer essa mistura? Olha, o Ítalo, a questão é dinâmica, né? A terceirização, que era uma exceção, hoje é utilizada em larga escala para qualquer tipo de atividade, né? Nós temos aí, caiu por terra aquela discussão, atividade meio, atividade fim, se eu posso terceirizar tudo, né? E o professor Guilherme da EPD, ele falou, Rafa, olha, eu fui lá na EPD, me convidaram para falar sobre terceirização e eu não concordei com você não, viu? Eu acho que é possível, sim, utilizar o contrato intermitente para terceirizar. E aí, eu fico pensando de novo naquela questão, né, das contrapartidas. O STF, inclusive, acho que foi o nosso desembargador, o Rafael Pugliese, eu recebi uma mensagem, uma troca acho que num grupo de WhatsApp, o STF dizendo que não há que se falar nessa isonomia entre terceirizados e trabalhadores que sejam registrados pelo próprio tomador de serviço. Então, aí você já vê neste caminhar do prejuízo, né? Este trabalhador intermitente que já vem de uma legislação que não consegue trazer garantias mínimas, que vai de encontro, acaba colidindo com diversos princípios basilares do direito do trabalho. Como que eu vou admitir um instituto, em cima de um instituto, que já traz um certo prejuízo, aumentando, então, este cenário desfavorável ao trabalhador? É uma construção que eu trago em caráter, obviamente, aberto e vou trazendo os exemplos. Um deles é esse. Se eu não posso nem ter uma paridade de salário numa terceirização seguida lá nos moldes convencionais, o que dirá, então, daquele trabalhador que já vem prejudicado em relação aos seus direitos com relação ao contrato intermitente? Então, isso se responde pela parte principiológica do direito do trabalho, né? Agora, óbvio, se você conseguir trazer esse assunto para que ele seja conversado, dialogado, debatido e com a inserção de alguns elementos nos instrumentos normativos, a gente pode pensar diferente. Mas, em princípio, friamente analisando a questão, eu vejo que não. Esse é um ponto também interessante, como eu falei, para aqueles que estão nos acompanhando, né? Aqui um abraço também para o perfil Direito e a Prática, que nos acompanha. Exato. Fazendo referência aí a você, Rafa, grande mestre, de fato é isso mesmo. E é como eu estava falando para aqueles que estão nos acompanhando, de que o livro do professor Rafael, apesar de ser uma tese de doutorado, que obviamente tem toda a carga teórica necessária para esse tipo de laurea, ele não
deixa a descoberta as questões práticas, né? Então, diversos desses pontos que eu estou comentando aqui, que a gente está fazendo esse rápido bate-bola, eles são, obviamente, desenvolvidos lá no livro e fica também aí a sugestão para aqueles que quiserem entender um pouco melhor. Mas ainda nesse percurso das questões práticas, Rafa, eu queria te ouvir. Horas extras e contrato de trabalho intermitente. É possível exigir sobrejornada do trabalhador intermitente? Ítalo, vou deixar um abraço para o perfil Direito e Prática, que é o doutor Renato. Um grande abraço, advogado experiente, aluno da EPD. Acredito que o doutor Renato já tenha concluído o módulo, sempre muito participativo nas aulas e um advogado muito experiente. Um grande abraço, doutor Renato. Ítalo, no meu modo de ver, não. Explico. O próprio trabalho em tempo parcial, que tem aquela garantia de horas semanais, antes da reforma, vedava a prática de horas extras. Porque as horas extras, elas não podem ser tratadas como algo normal de se acontecer, e a gente vê isso porque vamos imaginar que a cada 10 ações que a gente recebe na Justiça do Trabalho, pelo menos 7 ou 6 têm pedido de horas extras. Então, de um modo geral, as horas extras, elas custam mais para o empregador, porque vai ter o adicional, e elas inibem a contratação de novos trabalhadores. Se eu tenho um contrato, no caso intermitente, que me permite dosar de acordo com a minha necessidade empregador, inclusive com um tempo de convocação que é curto, de 3 dias corridos, é incompatível eu conceber horas extras quando, na verdade, aquele trabalhador que está no intermitente em horas extras, ele está ocupando o lugar de outro trabalhador, que pode ser intermitente. Então, se a ideia é do Poder Legislativo acabar com o desemprego, ou melhorar os indicativos, a gente já sabe que acabar com o desemprego isso é impossível, mas melhorar os indicadores, não faz sentido eu possibilitar horas extras. É claro, se ele fizer, ele vai ter que receber, porque o artigo 452A, parágrafo 6º, fala adicionais legais. Mas isso pode ser objeto de uma fiscalização do trabalho, enfim. Muito embora a lei não proíba, né, Ítalo? Pelo contrário, a lei, pelo que eu vou entender lá, fala que o empregador tem que pagar os adicionais legais. Que adicionais? O adicional de salubridade, o adicional de horas extras. E aqui eu quero fazer um parênteses e um link também com uma conversa com o professor Maurício. A gente tem uma súmula OJ do TST, agora me fugiu na cabeça, que a intermitência não tira o direito do trabalhador de receber o adicional de insalubridade. Só que, quando esse verbete foi gerado, sequer existia o trabalho intermitente. Então, como você vem construindo aqui, acredito que deva ter surgido no seu bate-papo sobre precedentes, essa intermitência, a ratio decidendi dela, em nenhum momento ela tocou neste aspecto para justificar a utilização da súmula. Eu não estou dizendo que não é devido, eu só estou dizendo que a gente não pode pura e simplesmente pegar esse verbete e fazer a aplicação para o intermitente. Então, horas extras, não há proibição na lei, não há, pelo contrário, tem previsão de adicionais legais, mas eu entendo que é incompatível. Perfeito, muito bem. Esse é um dos pontos também que você aborda no livro, né? O pessoal que está nos acompanhando aí, caso queiram aprofundar a posição do professor Rafael. Agora, tivemos duas perguntas aí no chat do Ellison. Obrigado pela participação, meu amigo. E eu vou já te passar imediatamente a palavra, Rafa. Ele pergunta o seguinte: quais os benefícios são gerados ao trabalhador quando é desconfigurado esse contrato intermitente? Eu acho que ele quer entender as consequências, né? Qual seria o resultado
se houvesse a desconfiguração desse contrato intermitente por quaisquer das causas que você mencionou. E ele faz uma segunda pergunta também, eu já vou te passar as duas, que você já responde logo de uma vez. Ele pergunta se na jornada de 12 por 36, o trabalhador intermitente que trabalhou em plantões suprimindo as 36 horas de descanso, se essa continuidade prolongada por si só já desconfiguraria o contrato intermitente. Eu não sei exatamente se ele... imagino que a pergunta seria se é possível compatibilizar a escala de 12 por 36 com o contrato de trabalho intermitente. Imagino que seja essa a segunda pergunta. Eu te passo a palavra para que você possa esclarecer, Rafa. Aí. Em relação à primeira pergunta, quando surge este debate no processo, em casos que eu acompanhei, o trabalhador intermitente ele quer receber como se convencional fosse. Uhum. Então, por exemplo, ele quer receber 220 horas na semana. Ele recebeu, vamos trazer um exemplo de 120 horas, mas ele teve desvirtuado esse contrato intermitente. Então, ele postula como se fosse o padrão. Ele quer receber as verbas trabalhistas de acordo com o modelo convencional. Eu sempre gosto muito dessa palavra, modelo padrão e convencional, porque são tantas figuras que a gente tem, então, são tantas figuras que a gente tem que criar aqui alguns adjetivos para poder organizar as ideias. E a segunda pergunta é 12 por 36. Em tese, eu não tenho nenhuma incompatibilidade. Agora, eu não posso ter um 12 por 36 contínuo. Todos os meses. Isso vai desnaturar, né? Até porque a gente sabe que essa 12 por 36 ela é praticada em determinadas profissões com uma maior recorrência. Por exemplo, vigilante, né? E é comum um vigilante ter 2 empregos. Ele trabalha um dia em um dia em outro. Então, ele não descansa. Mas, objetivamente respondendo essa pergunta, se eu tenho um 12 por 36, trabalho dia sim, dia não, durante, sei lá, um período de 6 meses, um ano, enfim, eu posso ter o desvirtuamento, ou seja, eu posso convocar um 12 por 36, mas eu tenho que observar os períodos de inatividade. Certo? Perfeito. Eu acho que era isso que ele queria ouvir mesmo, exatamente que ele confirmou aí, eu acho, a pergunta nos comentários. Agora, nós temos também uma outra pergunta, Rafa, da Tati Hesser, imagino que seja assim que se pronuncia. Obrigado pela participação, imagino que seja Tatiana, né? Ela pergunta, eu acho que até você já atingiu isso no tema hoje, e ela pergunta sobre a possibilidade de decretação da rescisão indireta no contrato de trabalho intermitente com a falta de convocação. Você acha que há espaço para isso? Ítalo, vamos lá. Inclusive, aquela abordagem que eu fiz anteriormente foi com base numa contribuição da Tatiana Esser. Um abraço, Tatiana Esser. Trabalha conosco no TRT2, é colega lá nossa do TRT2, ela sempre apresenta aí contribuições relevantes em relação à matéria, e uma delas foi essa. Eu vejo assim, se a lei fala atividade com inatividade e eu só tenho inatividade, descumprido está o contrato. Artigo 483, letra D da CLT. Porque a ideia do legislador não foi só inatividade, porque isso aí nem se passa na minha cabeça. Enfim, como é que você vai esperar um contrato de emprego que não tem nenhum dia de trabalho? Então, eu vejo assim, a letra da lei no 443 fala alternar atividade com inatividade. Se eu só tiver inatividade, está descumprido o contrato, rescisão indireta. Maravilha. E você vê até, adicionando aqui um elemento na pergunta da Tatiana, deixar um abraço para ela aí, né, que é nossa colega aqui do tribunal. Eu te perguntaria, Rafa, você vê algum parâmetro temporal para isso? Imagina que seria possível estabelecer algum critério objetivo ou teria que, de fato, avaliar de acordo com cada circunstância, enfim, para poder identificar, olha, aqui há uma falta de convocação reiterada ao ponto de gerar um descumprimento contratual apto a gerar rescisão indireta?
Ô Ítalo, eu acho, para não dizer que eu tenho certeza, que a criação de módulos a critério do julgador complica, porque isso cai num subjetivismo danado. Uhum. Então, é recomendável, para não dizer necessário, que isso seja regulado por norma coletiva. Entretanto, nós não podemos deixar de julgar por falta de norma. Artigo 140 do CPC, vedado non liquid, ou seja, temos que julgar. Então, eu vou ter que fazer uma análise do contrato, o seu termo inicial e final, ver o tempo e tentar encontrar ali mecanismos para dar objetividade. Só que isso é muito aberto, isso é muito subjetivo e a gente vai ter uma grande discrepância em relação a julgados nesse sentido, porque, obviamente, se o juiz não tem ali a norma para poder utilizar, ele vai ter que criar algum critério. E para criar esse critério, consequentemente e certamente, a gente vai esbarrar no subjetivismo. Por isso a sua observação sempre oportuna e precisa da necessidade da regulação desses vácuos, desses vazios normativos aí por meio da negociação coletiva, né? Agora, Rafa, o nosso tempo já vai avançando e eu também não queria te ocupar tanto, mas ainda tinha dois pontos de questões práticas que eu queria te ouvir e uma última pergunta também para te fazer de caráter mais geral. E aí eu te passaria essas duas perguntas práticas, que é perguntar sobre férias e empregado doméstico. A compatibilidade da gente fazer essa interlocução com o contrato de trabalho intermitente. E o nosso querido amigo professor Maurício Simões também mandou um comentário e a participação no chat, né? A gente não sabe você, Maurício, mas pelo menos nem Rafael nem eu chegamos a pegar ainda processos discutindo esse tema. Mas te perguntaria, Rafa, e aí? Férias e empregado doméstico, como que isso se relaciona com esse contrato de trabalho intermitente? Um abraço para o Pedro Médici. Ítalo, se derrubar, se quiser me chamar de novo, fico à sua disposição. Não, agora o Instagram ele tá, acho que é com um limite de 4 horas para a live. Tem tempo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eita, nós, tá vendo? Você está mais atualizado que eu nesse assunto. Então, eu vejo assim, finalidade das férias. Qual é a finalidade das férias individuais? Recomposição do organismo, saúde física e mental, que é diferente da finalidade das férias coletivas, que a gente sabe que é uma técnica de preservação de contrato, né? Na verdade, o empregado ele sai de férias coletivas correndo o risco de, quando ele retornar, já ter ali a comunicação da dispensa dele. Então, vamos lá. Qual é a finalidade do Instituto das Férias? Recomposição. Se o trabalhador ele não teve um volume de trabalho que justifique esse descanso, pelo contrário, ele está precisando trabalhar, para que ele vai ter as férias? Né? É claro que isso vai variar de situação para situação. E também, Ítalo, vai variar de acordo com o número de contratos de trabalho que ele tenha da mesma natureza. Na Itália, nós temos um órgão responsável que recebe a comunicação dos empregadores, que faz esse elo de dados. Agora, com essa abertura de informações que nós temos, com falta de elementos para poder registrar isso, fica complicado. Então, tem que analisar a essência do Instituto. Eu preciso de férias para descansar. Se eu não trabalhei, por que eu vou precisar de férias? E aí eu vou ter que aferir também o volume de contrato que eu tenho, os contratos intermitentes que existam em relação ao mesmo empregado. Ele pode ter 10, 15 contratos de empregado intermitente, não tem nenhuma vedação na lei, com empregadores distintos. E com relação ao doméstico, aí nós temos uma especialidade tratada pela Lei Complementar 150 que vai exigir pelo menos
3 vezes de trabalho durante aquela semana. Então, para eu compatibilizar a figura do intermitente com o doméstico, considerando que o 443 permite para qualquer atividade, eu tenho que seguir os contornos da Lei Complementar 150. Eu não posso pura e simplesmente abstrair, porque ali aí eu vou até para a resolução de normas, um conflito que exista, né? Eu vou ter que seguir a lei especial, que é a exigência do Perfeito. critério, pelo menos 3 vezes na semana. Ó, professor Marco Aurélio Freitas, um grande abraço, administrativista de mão cheia, professor de cursinho, procurador da Fazenda Nacional. Marcão, um grande abraço. Muito bem, seja muito bem-vindo, professor Marco Aurélio. A nossa colega Tatiana diz que tem um processo que ela chegou a ver lá no Guarujá, que em breve deve estar tendo alguma novidade aí quanto ao aspecto decisório dele, né, discutindo a questão da contratação de trabalho intermitente. Agora, Rafa, para a gente ir se encaminhando para o final, e aí lembrem, colegas, que aqueles que nos acompanham, como foi divulgado aí ao longo desses últimos dias, o professor Rafael gentilmente nos cedeu uma obra, um exemplar da obra dele, para que a gente pudesse fazer o sorteio. Eu acho que travou aqui, eu não sei se foi no seu ou no meu, Rafa. Eu acho que foi o seu. Tá. Imagino que todos devam estar me escutando agora, aqueles que estão aí nos comentários também. Se estiverem ouvindo, por gentileza, confirmem aí, só para que eu possa arrematar. Como eu ia mencionando, o professor Rafael gentilmente cedeu um exemplar da obra dele, para que a gente pudesse fazer o sorteio aqui. Então, ao final, aqueles que estão nos acompanhando aí, não nos deixem, porque você pode ser o grande felizardo, né? E ser contemplado com esta obra do professor Rafael. Muito bem. Então, o que eu queria te ouvir ainda, Rafa, para a gente finalizar, e aí, obviamente, para fazer a análise dentro da que você julgue necessário e oportuno, é saber o seguinte: bom, nós temos talvez uma realidade, um dado fático, né, de que o contrato intermitente não está andando, né, não está, pelo menos, não está talvez funcionando como se imaginasse, né, não tivesse devidamente instalado aí na prática empresarial. E eu te perguntaria, por que o contrato de trabalho intermitente ainda não pegou? Ô, Ítalo, essa pergunta é muito boa também. E aí eu faço até uma colocação. Em tempos de pandemia, onde se dispensa mais do que contrata, pergunta, não seria a hora do contrato de trabalho intermitente protagonizar? Só que não. Eu tenho feito constantemente a pesquisa no sumário executivo do CAGED. Os números continuam muito abaixo daquilo que se espera como desejado, ou seja, não tem eficácia social, não seduz o empregador, e o empregado, quando aceita, é por falta de oportunidade. Vamos correr o risco de ter um contrato de trabalho intermitente, mas, com certeza, não é a preferência dele, na maioria dos casos. Eu atribuo isso, basicamente, à falta de informação, a insegurança jurídica gerada pelo Instituto e também a questão cultural do nosso país. Se eu não anoto a carteira nem do trabalhador convencional, é claro que eu estou fazendo alusão à parte, o que dirá de um trabalhador intermitente que eu nem sei se eu vou convocá-lo de novo, se eu vou precisar. Então, eu acho que a chancela da ineficácia social do contrato de trabalho intermitente, para mim, veio com a pandemia. Porque se o empregador está numa dificuldade grande, a gente sabe que está, né? Uma parte que, sobretudo quem não seja atividade não essencial, e é um problema mundial que atingiu a todos, por que então este contrato não começou a ser utilizado? Não está sendo utilizado, mesmo na pandemia, número baixo de contratações,
E também, na pandemia, um número alto de desligamento. Uhum. É isso E que eu vi. essa tua observação é muito interessante, porque, de fato, nesse período da pandemia, em virtude desses decretos de lockdown, etc., fecha atividade, abre atividade, enfim, seria o momento ideal para que o contrato intermitente tivesse o seu apogeu, né? Para que, exatamente na lógica do intermitente, pudesse combinar, talvez, esses elementos. E a gente está aqui nos comentários, tem bastante gente fazendo referências, alguns mencionam que o direito e prática, por exemplo, que o aluno menciona que nas empresas que ele presta consultoria, ele não recomenda essa utilização. O nosso amigo professor Maurício Simões suscita uma questão se não seria um aspecto cultural, né? E eu também até, Rafa, eu não tenho esse dado em termos estatísticos, mas veja que, eu não sei se você tem a mesma percepção, que também o contrato a tempo parcial, que era uma modalidade flexível de contrato e que tinha o objetivo de talvez cuidar dessas necessidades variáveis aí das empresas, ele também, pelo menos no meu modo de ver, a impressão que eu tenho é que ele não pegou, e ele já está aí, o que, bem, uns 20 anos na legislação, né? Então, realmente, eu acho que tem uma série de fatores, como você bem colocou, a insegurança jurídica, enfim. E eu também acho que tem um aspecto cultural desse, inclusive, eu acho que essa situação do contrato a tempo parcial, ela é bastante eloquente sobre esse tema que a gente está falando. Não sei se você compartilha dessa mesma ideia. Eu compartilho sim, Ítalo, até porque quando eu faço as consultas no CAGED, pegado aos números do contrato intermitente, estão os números do trabalho em tempo parcial. E você também tem toda a razão quando você diz que não pegou. Eu, eu não me lembro, para te falar a verdade, de ter julgado um contrato, analisado uma lide decorrente de uma relação jurídica de direito material trabalho em tempo parcial. Para te falar a verdade, eu não lembro. Posso até ter Uhum. julgado, mas assim, foi tão raro que não me vem nada na memória agora. Um abraço ao Lauro de Campos, hein? Lauro de Campos, grande participante aí das lives, É entusiasta, o rei estudioso. das Um lives abraço, jurídicas Lauro. do país, aí, amigo Lauro. Grande abraço. Muito bem. Então, Rafa, eu acho que a gente compartilha dessa mesma ideia e se esses 20 anos talvez não foram suficientes para o contrato a tempo parcial, quem dirá talvez o prognóstico que nós teríamos em relação ao trabalho intermitente, né? Mas, de fato, foi muito interessante, Rafa, para te ouvir sobre todas essas considerações. Eu, antes de passar aqui para as considerações finais, eu só queria te agradecer enormemente pela tua disponibilidade, por ter dedicado um tempo aí para compartilhar esse conhecimento conosco. Eu quero dizer para aqueles colegas que nos acompanham, né, que o livro do professor Rafael, né, que é esse que está aí na tela, né, o contrato de trabalho intermitente, a necessidade de regulação por meio da negociação coletiva, pela editora Lumen Juris, é de fato uma obra provocante e, como eu tive a oportunidade de falar, de bastante consistência teórica, sem descurar dos aspectos práticos. Então foi um prazer, Rafa, fazer a leitura do teu livro nesse período de preparação para a live. E um prazer ainda redobrado poder te ouvir agora e acompanhar essas ideias que estão aqui muito bem escritas, também a partir da tua fala. Espero que os colegas que tenham nos acompanhado também tenham tirado bom proveito. Obviamente que aqui a gente tem um espaço de tempo reduzido, o recorte é diminuto, e todas essas ideias que o professor Rafael colocou aqui, elas estão muito bem desenvolvidas no livro que ele acabou nesse livro que eu acabei de mencionar, que é fruto da tese de doutorado dele. E eu te agradeço, então, te passando a palavra, para que você possa ir se encaminhando para as suas considerações finais, caso queira, e aí a gente possa passar para o sorteio da sua obra, saber quem vai ser o Felizardo contemplado na noite de hoje. Ítalo, o agradecimento é todo meu, é sempre muito bom falar contigo. De novo, vou dizer que você tem minha admiração pessoal,
profissional, garoto prodígio, passou no concurso para magistratura com 19 anos, agora ele está com 25 e mais, é um nadador, está se mostrando aí, está se revelando um grande nadador, tem uma chefe na natação, pega no pé dele, pega no meu pé. Brincadeiras à parte, muito obrigado. São momentos como esse, Ítalo, que eu confesso a você que eu sinto falta, porque mais do que nunca, o que se procura hoje é a resposta do raciocínio fast food, né? Tudo rápido. Como é que eu faço jurídico, né? Mas ninguém quer saber como é que se chegou naquele ponto, a construção. E eu agradeço muito fast food jurídico. Eu agradeço muito a possibilidade de aprender com você, aprender pelas reflexões trazidas. Enfim, foi muito bacana. Obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Eu quero também, obrigado pelas palavras, Rafa. Eu sei que eu acredito elas à nossa amizade e à sua gentileza também, que é um cara sempre muito agradável, um amigo aí dileto, que primeiramente a preparação para o concurso me apresentou, depois a magistratura e agora a gente vai ali dividindo as piscinas do nosso Brasil, né? Agora, Rafa, eu acho que a gente poderia passar para o sorteio da sua obra, né? O professor Rafael me cedeu um exemplar que a gente pudesse fazer o sorteio aqui entre aqueles que estão nos acompanhando agora. E aí, obviamente, o contemplado depois entra em contato aí pelo direct para a gente poder acertar os detalhes para o envio do exemplar. E aí, como você, obviamente, é o autor da obra, o grande protagonista aqui da nossa noite de hoje, eu te deixo livre aí para que você possa utilizar o critério que te pareça mais oportuno aí para selecionar o felizardo ou a felizarda que vai receber aí esse exemplar da tua obra. Oi, Ítalo. Está cortando um pouco aí a sua internet, mas eu consegui compreender. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo. Eu utilizo um critério que é simples, né? O meu critério, eu escolho uma data, eu escolho um mês e um dia. E quem tiver naquele dia, naquele mês ou próximo, acaba ganhando. Então, minha sugestão é que o ganhador, que o contemplado do livro, seja uma pessoa que nos assista, né? Que nos prestigie, que esteja aqui conosco e que tenha nascido no mês de abril. Não vou nem falar o dia, que tenha nascido no mês de abril. Que seja seu vizinho de aniversário, certo ou não, professor Ítalo? Tá certo, o meu tá chegando aí também já. Apareceu aí a nossa felizarda, Sara ADV Souza. Muito... não, ela colocou escolhe eu, né? Abril? Alguém mais? Não, acho que ela colocou escolhe eu, na realidade. Tem alguém dos que nos acompanham aí nascido em abril? Eu não sei, Sara, se você... o Lauro, seu aniversário em abril, Lauro? Eu não entendi bem. Alguém nascido em abril aqui que está conosco? Sara, confirma pra gente. Breno Santástico, é isso? Breno Santástico. Não é isso? Se eu enxerguei. Eu acho que é isso, né? Sara, eu não entendi bem, mas eu tinha inicialmente pensado que você tinha no mês de abril, mas na realidade... Na realidade, eu acho só que ela estava pedindo para escolher eu, né? Adri Petroli, ela conseguiu, dia 2/4. Tá ótimo, então. Adri Petroli. Parabéns. O livro ótimo. É seu. O Breno Santástico, ele é de outubro aqui, tá certo. Então, Adriana, depois você entra em contato aí pelo direct, para que a gente possa combinar aí a entrega da obra, tá certo? E eu te esclareço, inclusive, que a obra vai com uma dedicatória autografada pelo professor Rafael, tá? Então, veja aí que você foi contemplada. Manda uma mensagenzinha aí para mim depois no direct que a gente combina para poder te mandar a obra, tá certo? Muito bem, meus amigos, todos aqueles que nos acompanham, muitíssimo obrigado aí pela audiência aqui na nossa live.
De fato, o nosso convidado, ele é uma estrela mesmo aqui nesse assunto, é um grande amigo, um pesquisador de altíssimo quilate e um professor também de uma didática invejável. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa live e tenha servido aí para engrandecer os conhecimentos de vocês. A leitura do livro fica como recomendação, porque eu tenho certeza que vai aumentar sobremaneira o conhecimento de vocês, como aumentou o meu também sobre esse assunto do contrato intermitente. Então, eu deixo aqui meu caloroso abraço. Rafa, uma vez mais, muito obrigado. Tenha uma boa noite aí, um bom descanso. Obrigado por ter dedicado esse tempinho para a gente. Foi ótimo, foi um aprendizado enorme. E eu espero que a gente se reencontre em breve aí, se você quiser e se dispuser. A gente volta a marcar em outro dia para um bate-papo semelhante a esse. Ítalo, o agradecimento é todo meu, foi muito bacana. Fico à disposição para novos convites, para a gente conversar mais um pouco, aprendizado, troca de experiências e, quem sabe aí, a gente consiga organizar um próximo encontro. Grande abraço, obrigado a todos, bom descanso e fiquem bem. Cuidem-se. Maravilha. Tudo de bom, então, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Rafa. Os que nos acompanham, boa noite também. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até logo. Tchau, tchau, hein?